Olá, eu sou Isabel Cruz, sou professora titular da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense. Sou doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra. Para o momento está mais do que suficiente, o meu Lattes é público, está à disposição de quem tiver maior interesse em conhecer meu trabalho. Coube-me o tema tratar hoje com vocês a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra na atenção primária à saúde digital, né? Vamos dar um upgrade nisso. E promovendo, obviamente, a equidade no ponto do cuidado. Antes de entrar no tema propriamente dito, considero muito importante manifestar a minha gratidão em relação ao convite feito pela professora doutora Ivone Evangelista Cabral para compartilhar com vocês as minhas inquietações sobre esse tema e fiquei muito honrada com o convite e também muito interessada por saber que é uma turma do mestrado profissional em atenção primária à saúde. Então, está aqui minha gratidão tanto à doutora Ivone quanto ao corpo docente do mestrado profissional, bem como a você que está dispondo de um tempo seu para assistir a esta apresentação. Dando continuidade. Bom, que o racismo institucional é um determinante social da saúde, a sociedade brasileira já reconheceu e, para seu enfrentamento, aprovou a Lei 12.288/2010, cujo capítulo 2 é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Igualmente, não é um fato novo que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra oferece condição para que o profissional de saúde atue sobre muitos outros determinantes sociais que comprometem a saúde da pessoa. O desafio que está posto e que teve sua magnitude ampliada com a pandemia de Covid-19 é o recente enfrentamento de digamos assim, não tão novo, mas que ficou mais em destaque, um recente, digamos assim, determinante social. Este determinante é a cisão digital, o digital divide. Entende-se como cisão digital a distância entre as pessoas que têm acesso às tecnologias e à cultura digital, bem como habilidades para usufruí-las, comparada àquelas pessoas que não têm nem acesso nem habilidade. Há alguns autores que tratam também da qualidade do conteúdo digital a que essas pessoas têm acesso, né? Mas isso é um outro debate. Dentre as soluções em pauta, né, para a superação deste digital divide, particularmente na área da saúde, eu destaco para essa nossa conversa o prontuário eletrônico do cidadão ou da cidadã e faço minhas as palavras de Oliveira e colaboradores quando afirmam que as informações do prontuário eletrônico são parte significativa de um processo de decisão, alertando para o quanto a qualidade destas informações influenciam nas tomadas de decisão clínica e impactam no desenvolvimento da instituição de saúde, né? Então, a nossa conversa hoje vai tratar sobre essa articulação necessária entre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Estratégia de Saúde Digital 2028.
O diálogo necessário e urgente entre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a Estratégia de Saúde Digital permite reconhecer nos sistemas de informação utilizados na captação de dados da atenção básica as funcionalidades que propiciam a implementação, o monitoramento e avaliação da saúde da população negra nos territórios, bem como das demais políticas de promoção da equidade social em saúde. Ao considerar os instrumentos da ciência de dados da cidadania, cabe ressaltar que é imperativo analisar de forma desagregada e multivariada o quesito cor e demais estratificadores de equidade, como idade, sexo, gênero, renda, escolaridade e localização geográfica, por exemplo. Esses estratificadores que são comumente usados para medir as desigualdades em saúde, incorporando desta forma o princípio da interseccionalidade no processo de saúde e doença e no ciclo vital. Igualmente, é imprescindível para a identificação de iniquidades entre grupos populacionais diversos usar tanto medidas absolutas, com base na diferença, como também medidas relativas, com base na taxa, para melhor quantificar as desigualdades entre os grupos populacionais, fornecendo assim uma descrição abrangente, caso exista, da desigualdade em saúde, evitando vieses de notificação. Para que a tomada de decisão seja feita com informações robustas, será preciso trabalhar cotidianamente na atenção básica pela qualificação também nas formas de coleta, no processamento, validação e uso de dados sensíveis como quesito cor, bem como de informações em saúde, tal como a experiência da pessoa com a discriminação racial. Isto é necessário para que a tomada de decisão seja eficiente e eficaz no enfrentamento das desigualdades em saúde. E o mais importante, obter dados fidedignos. Para tanto, é preciso captar com a pessoa, de forma compassiva, dados sensíveis sobre determinantes sociais da saúde, assim como sobre a experiência de discriminação, para identificação e enfrentamento das ideologias opressivas que impactam no encontro clínico. Avançando, pedir licença para um pouco d'água. Então, dando continuidade à nossa conversa remota, né? Trago para você aqui a questão do sistema SUS na atenção básica e o prontuário do cidadão, que eu pessoalmente prefiro o prontuário eletrônico da pessoa. Não vou discutir aqui terminologias, definições, deixarei no ar essa questão. Num outro momento podemos conversar sobre isso. Com o propósito de articular a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra com a Estratégia de Saúde Digital, eu chamarei, então, a atenção para algumas funcionalidades do prontuário eletrônico do cidadão e da cidadã, funcionalidades estas que nos permitem monitorar tanto a qualidade do encontro clínico quanto manter uma vigilância em saúde no ponto do cuidado. O uso dessas funcionalidades do prontuário eletrônico na perspectiva da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra deve acontecer de modo interprofissional e centrado na pessoa. Igualmente, em colaboração com o controle social do território adstrito. Você, junto com a equipe interprofissional de saúde na atenção básica, precisa estar sensível para identificar e enfrentar
tanto o racismo institucional quanto a cisão digital, indicando onde um ou outro, ou ambos, levam a iniquidades de saúde e, consequentemente, a disparidades. Neste estudo, aponto algumas estratégias em saúde digital que podem garantir um encontro clínico isento de viés racial, interesse máximo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Posso afirmar, sem medo de errar, que o prontuário eletrônico surge como o principal sistema de informação em saúde, no sentido de monitoramento de iniquidades, considerando indicadores de resultados capazes de medir a experiência da pessoa negra nas relações interpessoais e na sua trajetória dentro da instituição de saúde. Essas experiências, esses eventos ficam registrados no prontuário eletrônico e são uma matéria-prima primordial para o monitoramento da equidade social. Para cada nível do sistema de informação, no sistema de informação em saúde, melhor dizendo, há dados específicos. Inclusive, no que eu acompanho o desenvolvimento da estratégia de saúde digital, uma das preocupações que eu tenho é que, no âmbito da Rede Nacional de Dados em Saúde, tanto o quesito cor como outras variáveis relacionadas a importantes determinantes sociais possam ficar excluídas de uma análise epidemiológica mais ampla, né? Então, nesse sentido, o prontuário eletrônico ele acaba sendo o repositório dessa experiência da pessoa dentro do SUS, né? Então, é uma base importante. Bom, estamos, então, trabalhando para que o quesito cor possa compor o conjunto mínimo de dados, mas, muito provavelmente, apenas no prontuário eletrônico encontraremos o registro subjetivo, que é a experiência de discriminação, assim como também a terapêutica proposta pelo profissional, pela profissional, pela equipe interprofissional, para o enfrentamento, por exemplo, do diagnóstico risco de dignidade humana comprometida. Então, o prontuário eletrônico assume uma importância, já tinha, mas assume uma importância enorme para a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Considerando que há um risco potencial de desarticulação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, entre outras políticas de equidade, com a estratégia de saúde digital, surge, então, como um problema a ser trabalhado no ponto do cuidado pela equipe interprofissional de saúde, junto com a gestão e o controle social, a aproximação dessas duas políticas. Chama a atenção que há o risco de digitalizar a saúde, evitando o uso das tecnologias digitais no que elas oferecem de recursos para avaliação de processos. Por exemplo, a Big Data é um recurso importante para isso. Ou então para a identificação de iniquidades. A análise preditiva é um recurso interessante. Ou para a correção de percursos clínicos, né? Temos machine learning, inteligência artificial, enfim, vários recursos. Assim sendo, num contexto de saúde digitalizada, que é diferente de saúde digital, por exemplo, você ter uma imagem de uma ferida, por exemplo, não torna a saúde digital. Essa é uma imagem digitalizada, mas você ter digamos assim, você ter um gráfico
que mostre o desenvolvimento, a evolução dessa ferida ao longo de uma linha de tempo, indicando para a equipe se essa ferida está cicatrizando ou não, isso no caso, desenvolver alertas de avaliação dessa ferida, isso sim é saúde digital, né? Ou então você ter o monitoramento da evolução dessa ferida a partir do contato com a pessoa que está no domicílio, indicando para você como está essa evolução. Então, não confundir uma saúde digital que utiliza as tecnologias de informação e comunicação digitais para o aprimoramento do cuidado, para sustentar o cuidado, com apenas a utilização de um ou outro recurso isolado para, de repente, apenas poupar papel ou um toner. Okay? Então, voltando assim sendo num contexto de saúde digitalizada que não nos interessa, o prontuário eletrônico, então, em vez de ser o repositório do encontro clínico da pessoa negra com o profissional de saúde, será apenas uma planilha de dados puramente contábeis, né, que interessa apenas a uma gestão desconectada. Uma vez que o racismo institucional está nos processos, o racismo institucional não está nas relações interpessoais, o racismo institucional está nos processos administrativos, na cultura institucional, por isso que ele se perpetua, né? Então, destacando isso, uma vez que o racismo institucional está nos processos, a implantação da estratégia de saúde digital é uma excelente oportunidade para revisar os fluxos organizativos nas UBSs, né? De modo que a trajetória da pessoa dentro do Sistema Único de Saúde fique isenta de barreiras ideológicas ou discriminatórias, né? Então, nós temos um momento muito bom para fazer essa articulação da política de saúde integral da população negra com os fluxos, com a implantação da estratégia de saúde digital e evitar os vieses que possam se perpetuar agora com o auxílio das tecnologias, o que seria bastante cruel. Enfim, a articulação da Política Nacional de Saúde da População Negra com a Estratégia de Saúde Digital na atenção básica poderá garantir, no meu entender, a coleta qualificada do quesito cor, a obtenção de informações sobre experiências de discriminação e também sobre as estratégias implementadas para a superação do racismo no ponto do cuidado ou na vida daquela pessoa. Assim, será possível alimentar modelos de uma inteligência artificial compassiva, que é quase um sinônimo digital para sabedoria, né? A galinha da Angola é o símbolo da Política Nacional de Saúde da População Negra. Leiam a lenda e vocês vão entender o porquê. Mas, dando continuidade, né, um aspecto importante no prontuário eletrônico, mas que não é exclusivo do prontuário eletrônico, porque o registro orientado a problema é digamos assim, é um framework, é um referencial importante do prontuário clínico, né, muito pouco utilizado, né? A gente tem mais descrição do que POP, mais descrição do que prontuário orientado para problema, mas a estratégia de saúde digital está resgatando a questão do registro orientado para problema. E aqui eu chamo a atenção para o registro clínico eletrônico orientado a problema. Na perspectiva da política de saúde integral da população negra, o registro orientado a problema deverá incluir especialmente a percepção da pessoa negra quanto ao seu problema de saúde, né? Porque você, dentro da estrutura orientada para problema, que você trabalha
com o SWAP, a informação mais relevante é a informação da pessoa, é a informação subjetiva. E na questão da relação dessa pessoa com o Sistema Único de Saúde, é fundamental, então, que haja indicação, né, de como ela percebe essa relação, se ela percebe discriminações, relações conflituosas por conta de sua cor, de seu pertencimento à população negra. Então, é uma informação bastante relevante a ser adquirida pelo SWAP. E essa informação, sintetizada na forma de diagnóstico ou problema, né, e compor também a lista de problemas a ser trabalhada pela equipe interprofissional, né, porque o prontuário é orientado para problemas, porque aquele problema da pessoa, do paciente, da paciente, é o problema que vai ser trabalhado por toda a equipe. Então, nesse sentido, a experiência de discriminação, a vivência de discriminação pela pessoa acaba sendo um problema de destaque. Também há na CIAP-2, embora não exatamente a questão da discriminação do racismo, mas a CIAP-2 abre um capítulo Z para problemas de natureza social e o capítulo, e é um capítulo, uma seção sem especificidade, onde você, então, no caso, pode incluir como especificidade a discriminação, o racismo. E no caso da CIP, que é uma classificação internacional da prática de enfermagem, você tem um diagnóstico que é o risco de dignidade humana comprometida. Então, são elementos, são termos, terminologias pertencentes ou não a taxonomias de diagnósticos que podem compor a lista de problemas e serem trabalhados pela equipe interprofissional no ponto do cuidado, seja para fortalecer, empoderar a pessoa, seja também para corrigir a cultura institucional, né? Torná-la uma cultura inclusiva, diversificada, democrática e não excludente. Seguindo, no que se refere ao quesito cor, é importante definitivamente se entender se este será apenas um dado ou uma informação clínica relevante para o encontro clínico. Até o momento, todos os documentos do Sistema Único de Saúde, todos os impressos, até onde eu sei, quem coleta este quesito cor é o agente comunitário de saúde no cadastro único, o que eu particularmente considero o cadastro único muito complexo para ser coletado pelo agente comunitário de saúde, e principalmente se não articula esse cadastro com a clínica, né? Dentro da clínica, ignora anamneses que tenham roteiros de entrevista que perguntem não só o quesito cor, qual a cor que a pessoa declara, né? Mas principalmente a experiência que ela possa ter de discriminação em razão da cor ou do pertencimento à população negra, ou em algumas situações o pertencimento a alguns aspectos da cultura negra. Por exemplo, pode ser o pertencimento a religiões afro-brasileiras, e isso ser um ponto de discriminação. Mas, enfim, eu acho que é assunto para um outro tema, um outro momento, um outro debate, mas essa questão do quesito cor, a coleta dele, a forma de coletar e o valor dele para a clínica precisa de um tratamento praticamente único e exclusivo para ele, que ainda não foi feito, e principalmente na atenção básica em saúde. Bom, dando continuidade à nossa conversa, quanto à roda de intervenção, este é, no meu entender, um referencial muito útil para orientar ações com foco na saúde da população negra na atenção. Por que a roda de intervenções? Porque ela mostra o que fazer. É muito comum, pelo menos essa é a minha percepção,
às vezes as pessoas não, os profissionais não sabem o que fazer. Esse é um defeito nosso dos professores, nós também não ensinamos o que deve ser feito, não treinamos em algumas técnicas, e hoje a gente tem muito um discurso de narrativas e de reflexões, né? Abandonamos muito algumas técnicas que são fundamentais para tratar alguns enfrentamentos. Então, nesse sentido, eu gosto muito da roda de intervenções, que ela vem com proposições de alguns procedimentos, técnicas, ações ou iniciativas para a promoção da saúde das populações vulneráveis, em particular da população negra. Eu aqui até destaquei como o prontuário eletrônico se insere na questão da vigilância, né? Como a própria política se insere na questão do desenvolvimento de políticas locais ou então implementação, e como dentro das consultas, aqui está como consulta de enfermagem, mas pode ser consulta com qualquer profissional de saúde, a questão da coleta da experiência de discriminação com a pessoa e também, obviamente, você pode trabalhar aconselhamentos, enfim, há algumas, né, intervenções que são interessantes a serem desenvolvidas com as populações vulneráveis. Para o momento, o prontuário eletrônico em implantação na atenção básica permite a produção de relatórios consolidados com dados desagregados pelo quesito cor. Então, é factível avançar desde já na identificação de desigualdades em cada unidade de saúde e utilizar as ferramentas da ciência de dados de cidadania que estão disponíveis. Basta usar. É importante também usar essas ferramentas, né, e extrair do prontuário eletrônico dados que ajudem a monitorar as iniquidades étnico-raciais, dados que nos informem sobre indicadores de resultado capazes de medir a experiência da pessoa negra nas relações interpessoais e na sua trajetória dentro da instituição de saúde. O que eu quero dizer com isso? Não interessa apenas aqueles dados clássicos, aqueles indicadores clássicos da vigilância em saúde. Nós precisamos avançar para indicadores capazes de medir a experiência da pessoa nas relações interpessoais, né? Precisamos ou o resultado, ou medir o resultado dessas relações, ou o impacto que essas relações têm no tratamento de saúde. Então, a gente realmente, para as políticas de equidade, para a política de saúde da população negra, política de saúde da população LGBT, política de saúde das pessoas em situação de rua, enfim, aqueles dados clássicos, aqueles indicadores clássicos da vigilância em saúde, eles não atendem suficientemente, não dão subsídios para equipes, gestores e controle social realmente fazerem a desconstrução das barreiras discriminatórias existentes dentro do sistema. Precisamos avançar nisso. De uma certa forma, o que eu quero dizer é que, para a política integral de saúde da população negra, né, precisamos ir além de metas de equidade, né, mas no sentido, o que eu quero dizer é o seguinte: para desconstruir o racismo, também nos planos operativos das políticas, nos planos de saúde, né, nos planos, me fugiu agora o nome, mas os planos quinquenais, enfim, é preciso que sejam estabelecidas metas de equidade, metas que observem
antes a iniquidade e trabalhem metas que corrijam essas iniquidades, né? E não assim metas gerais, essas também não funcionam em termos de implantação da política, de uma política de promoção de equidade. Neste sentido, o prontuário eletrônico apresenta funcionalidades que facilitam muito a vigilância em saúde, agora no ponto do cuidado. Então, observe que nós não estamos esperando mais aquele relatório geral de uma Secretaria Municipal de Saúde, ou de uma Secretaria Estadual de Saúde, ou mesmo do Ministério da Saúde. Agora, com o prontuário eletrônico, nós podemos ter a vigilância de uma maneira mais fácil. Sempre podíamos ter esses dados, sempre tivemos esses dados, mas, enfim, agora, com as tecnologias digitais, fica mais fácil e mais rápido fazer a vigilância em saúde no ponto do cuidado, né? Então, reitero, surge uma nova área de estudo para a equipe interprofissional, a ciência de dados de cidadania, ou seja, que utiliza os recursos do prontuário, as funcionalidades do prontuário eletrônico, mas os recursos de tecnologias digitais para análise de dados, né, e alguns conceitos básicos de bioestatística para fazer o monitoramento dos resultados de saúde e da equidade desses resultados, dessas ações. Então, é muito importante isso. Veja aqui, por exemplo, esses dados de vacinação, por exemplo, eles podem ser trabalhados dentro da unidade de uma maneira bastante regular, semanal, quinzenal, mensal, não importa, mas com uma periodicidade e com uma localização. As funcionalidades disponíveis no prontuário eletrônico permitem que os profissionais de saúde façam, então, coisas legais com os dados, tal como identificar desigualdade nos resultados terapêuticos entre pessoas brancas e negras, recebendo os mesmos cuidados, na mesma unidade, com os mesmos profissionais, ainda que não tenham formação avançada de estatística e matemática, né? Mas você já vê que, tendo esses dados, essas informações dentro da unidade, como também vai ser preciso trabalhar a gestão de conflitos, trabalhar uma educação permanente, enfim, trabalhar coisas também muito no nível da equipe sensíveis, né? Enfim, mas avançando. Na perspectiva também da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a cisão digital ela tem um sinergismo com o racismo institucional. E isso pode intensificar as disparidades e comprometer a adoção do portal do paciente e o uso das funcionalidades do prontuário eletrônico, entre outros aplicativos ou outros recursos digitais. Igualmente, ser uma barreira no acesso a cuidados de telesaúde, por exemplo. Então, é muito importante a gente trabalhar não só o enfrentamento do racismo institucional, mas também a inclusão digital. Em síntese, o prontuário eletrônico é, então, aqui apresentado nessa nossa conversa como uma base de dados que permite articular a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra com a Estratégia de Saúde Digital 2020-2028, bem como se apresenta como um recurso que possui funcionalidades que nos permitem monitorar os dados de saúde para identificação e correção das iniquidades étnico-raciais no ponto do cuidado. Isto posto, eu recomendo fortemente que você, se já não fez, se aproprie das ferramentas de saúde digital
em especial do prontuário eletrônico, assim como da ciência de dados de cidadania, e as use na perspectiva da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, para mais rapidamente nós podermos eliminar as diferenças injustas e evitáveis no acesso ao SUS, garantindo não só serviços justos, como também isentos de vieses para todas as pessoas, sem exceção. Então, com isso eu termino a minha fala. Agradeço mais uma vez a sua atenção e o convite da professora doutora Ivone. Deixo aqui o meu e-mail e desejo a você, Alafiá, muita felicidade e indico que não há um caminho para a paz, que a paz é o caminho. E a luta por equidade dentro do Sistema Único de Saúde não é uma luta que divide, muito pelo contrário, é uma luta que aglutina, que trabalha por democracia dentro do sob o referencial dos direitos humanos. Bom trabalho, conto com você e na nossa conversa em pessoa vamos ver os retornos que vocês vão me apresentar sobre o que a gente discutiu aqui agora. Até a próxima.